possível, Pai, tira da nossa cabeça as preocupações nesse momento, que nós queremos estar atentos àquilo que a Tua palavra nos diz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, capítulo 22, verso 1, você achou? Como é que diz aí? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, espera um pouquinho, olha para mim. O verso começa com um de novo, desce aí, de novo. Então o que você entende? Isso é importante que você perceba. Existe alguma coisa antes? Tá, eu vou te explicar, depois você confere em casa com calma. Se você voltar um pouquinho, já no capítulo anterior, tem aquela cena que Jesus está indo para Jerusalém, e aí lembra? Ele vai montar com um jumentinho, ele é sal ali, as pessoas estão ao redor, uma multidão, lembra disso? Aí ele entra em Jerusalém. Nesse momento, lá no capítulo 23, Jesus vai começar um discurso que vai percorrer o capítulo 23, 21, 22 e 23. Aí no capítulo 24, que é lá na frente, a gente não vai chegar hoje, é o capítulo que a gente conhece sobre os sinais da volta de Jesus. Ele sai do templo. Ele sai do templo e terminou esse discurso. Então, é o último discurso de Jesus antes de ele ser crucificado, tá bom? E a parábola que eu vou citar com você, ela está no meio do discurso. Se você voltar prestando atenção, ele vai contar pelo menos mais algumas parábolas. Tem aquela parábola dos dois filhos. Alguns conhecem, lembra um filho que, dois filhos que tinham um pai, o pai chama os dois para trabalhar, um fala assim, eu não vou. E o outro fala o quê? Eu vou. Quem é o que vai, quem é o que fica? O que disse que não ia, foi. O que disse que ia, não foi. Aqui lá a aplicação da parábola, tá? Então, o que você tem em mente? O discurso de Jesus, também incluindo a parábola que a gente vai estudar hoje, é um discurso que está falando sobre como os cristãos daquela época e nós hoje devemos viver enquanto ele não vem. Enquanto Cristo não volta, ele vai dando algumas dicas. Inclusive, esse discurso ele vai percorrer e entrar no capítulo 24, capítulo 25. Lá no capítulo 24, no finalzinho, capítulo 25, ele vai contar outras parábolas ainda. Tem algumas bem conhecidas. Você conhece a parábola das virgens? 10 virgens que tinham óleo, 5 tinham óleo reserva e as outras 5 não. Lá também ele conta aquela parábola dos talentos. Vai falar, incentivar. Então, o discurso inteiro é assim, ó, ei, eu estou indo ser crucificado, Jesus falando, eu vou ser crucificado pelos seus pecados, mas eu vou ressuscitar. E enquanto eu vou ao céu, vou preparar-vos um lugar. Ele diz nesse meio desse verso. Aí ele vai voltar. Aí ele fala assim, enquanto eu não volto, você vive dessa maneira. Dentro desse cenário, preste atenção, agora ele vai começar essa parábola que a gente vai estudar. Capítulo 22, verso 2. Olha aí com bastante atenção. O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Olha para mim. Quem é o rei? Quem é o rei? Deus o Pai. Quem é o filho? Jesus. Então o Pai está preparando umas bodas para o filho. O que são bodas? O que é uma festa de bodas? Casamento. Algumas traduções mais novas já traduziram aí como casamento. É um nome antigo, né? Mas eram conhecidos como bodas de casamento. Inclusive tem as bodas de hoje, né? De ouro, de prata, de papel, né? Não é de casamento. Então, o rei, quem é o rei? Deus o Pai. Preparou uma festa de casamento para o filho. O filho vai casar com quem? Com a igreja. Quem é a igreja? Não. Diga assim, eu sou a igreja que casa com Jesus, amém? Você não sabe se o outro aí quer ser igreja também, então diga assim, eu, tá? Situa no pacote aí. Então, você entendeu agora o cenário até agora? Capítulo, já o verso 2, é uma festa de casamento entre Cristo e a igreja. E quem está preparando a festa? Deus, o Pai. Verso 3, olha lá. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Ó, a parábola inteira, vou te adiantar, tem 3 convites, ou 3 tipos de servo. Então são 3 tipos de pessoas diferentes. O primeiro convite, os primeiros servos que são enviados, eles vão chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. O que é isso aqui? Eu não vou ter tempo de abrir todos os versos para explicar, então você confia e entenda o raciocínio comigo, tá bom? Esse verso que faz referência aos judeus. Por quê? Lembra que tem, talvez você não lembra,
mas você vai saber agora entender. Lá em Daniel tem uma profecia que falava de um mensageiro que viria para alertar o povo judeu de que o Salvador viria de dentro desse povo, que era Jesus. E quando Jesus vem, a maioria desse povo não reconhece Jesus como Salvador. Lembra disso? Inclusive, os próprios líderes judeus entram ali no motim para crucificar ele. Então, esse verso ele faz uma referência a esse povo, que alguém avisou eles, vai ter uma festa de casamento, e o filho, que é o noivo, vai vir para a festa. Então aqui é uma referência à primeira vinda de Jesus. Aí o que acontece com os que foram convidados aqui no final do verso? Fala que eles não quiseram vir, foram convidados e não aceitaram. Verso 4 agora comigo. Enviou ainda, segundo chamado, outros servos. Está assim na sua Bíblia, sim ou não? Verso 4, enviou ainda o quê? Outros servos. Com esta ordem, dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. E o verso 5 diz o quê? Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E olha o verso 6. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e os... Vamos lá, então, primeiro convite é para o povo judeu reconhecer a primeira vinda de Jesus. O segundo convite foram outros servos. Quem são esses servos agora do segundo convite? Vamos ver se você está vendo. Se eu tivesse por aí agora, hein? Quem são os servos agora que estão fazendo o segundo convite? Isso aqui são os discípulos, muito bem, Valentina. Esse aqui são os discípulos que são enviados para convidar o povo para a festa de casamento do filho. Só que o verso 6 fala que eles foram maltratados, os servos, e mortos. Isso aqui é uma referência para a primeira igreja, a Jesus, a igreja do primeiro século, que muitos são mortos por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho. Está comigo aí, sim ou não? Fica atento, vai ser rapidinho. Então você já entendeu que tivemos o primeiro chamado, era para os judeus, para eles reconhecerem que Cristo era o Salvador, estava vindo. Não reconheceram, mataram esse Cristo. Agora, o segundo convite é feito pelos servos que são os discípulos, os pais da igreja, vamos dizer assim, no primeiro século, que vão convidar. E agora quem quer morrer? Os servos. No primeiro convite, Cristo morre. No segundo convite, os servos morrem, convidando para a festa. Imagina se fosse um convite ruim, hein? Era um convite para algo tão bom, né? E ainda assim, estamos sendo tratados do jeito errado, ou rejeitando, né? Verso 7, vai lá comigo, fica atento. O rei ficou o quê? Irado, furioso, como o texto fala. E enviando as suas tropas, fez o quê? Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Isso aqui é uma referência à destruição de Jerusalém 70 anos após a ascensão de Cristo. Depois que Cristo vai ao céu, 70 anos depois acontece uma guerra com o rei, invade Jerusalém, e Jerusalém é destruída, inclusive o templo vai abaixo, que é profecia. Jesus vai repetir essa profecia no capítulo 24, sem dar detalhes de datas, mas ele fala, está vendo aqui? O rei, quem é o rei? Acorda aí, quem é o rei? Deus. Envia o seu exército, e o exército faz o que com quem matou os servos? Toda aquela nação, aquela geração que tinham matado os apóstolos, eles são mortos naquele momento, naquelas guerras da vida ali por diante. Profecia se cumprindo aqui. Verso 8. Agora preste atenção que tem o terceiro convite. E aqui é para mim e para você, já vou adiantar, tá bom? Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram o quê? Dignos. Verso 9. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrar. Quem é o servo agora que vai fazer o convite? Terceiro convite. Quem é o servo? Quem é o servo? Agora você diz assim: eu. Aqui somos nós. Você entendeu a lógica da história? Os primeiros servos que vão convidar é entregar uma mensagem para os judeus. Os segundos servos são os discípulos que entregam a mensagem para o mundo inteiro, são mortos por causa do Evangelho. E os terceiros servos somos eu e você. Quem é o terceiro servo? Quem é o servo da terceira mensagem? Quem? Você crê nisso, irmão? Fala com convicção, então. Quem é o servo que vai entregar
mensagem? Amém? E qual que é a mensagem agora? Presta atenção nos detalhes, porque antes da gente reler, eu quero que você tenha em mente algo. Eu não sei você, mas eu já ouvi por aí, e às vezes eu já pensei nisso também. A gente fica selecionando para quem a gente vai pregar. Não acontece isso? Ah não, fulano não vai ouvir não vai nem falar. Fulano não quer nem saber, é ateu, não vai nem saber. Ah não, já até rejeitou, não quer nem saber não. Presta atenção no verso que a gente acabou de ler, o verso 10, o verso 9, perdão. Olha o finalzinho do verso, qual foi a ordem? E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai aqueles que foram selecionados. Está assim aí? Convidai todos para as bodas, algumas traduções vão fazer. Convidai a todos quantos encontrarem. Ou seja, todo mundo que passar perto de você, convida, chama para a festa. Não está chamando para coisa ruim, está chamando para coisa boa. Então qual que é a ordem para mim e para você? Pregar para todos. Não é escolher, porque eu acho que fulano não vai ouvir, porque eu acho que ali não vai dar certo. Esse não é meu nem o seu trabalho. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O meu e o seu trabalho é chamar todos. Amém ou não? Amém. Nessa festa, presta atenção, eu vou te dar um detalhe. A gente já vai pessoalmente, vai ser bem rápido aqui. Nessa festa não é você nem eu que paga a conta. Não tem assim quando a gente vai fazer aniversário? Não tem? Casamento, quando eu fui casar, a gente fez uma lista assim. Aí boa parte da lista eu não conhecia, porque casei lá onde os pais da Bruna moram. Eu não conhecia ninguém lá, né? Eu não conhecia ninguém. Aí o primeiro pensamento que vem na cabeça eu quero: vou pagar comida para esse tanto de gente, eu nem conheço. Eu falo, não, mas é um amigo do meu pai. Tá, brincadeira, estava lá todo mundo, parentes e amigos, e a gente conhece. Mas a gente não pensa nisso. Vai fazer um aniversário, você escolhe as pessoas ali mais específicas. Cara, claro, pensando no carinho de estar perto, mas também pensando no bolso. Como é que eu vou pagar tudo isso? E hoje pensa o negócio da cara é festa, né? Não é? E ainda mais se você fala que é casamento. Foto para casamento, lugar para casamento, flor para casamento, tudo triplica o preço. Se for para qualquer outra coisa, 3 vezes mais barato. Mas isso aí, se falar que é para casamento, 3 vezes mais caro. Só que nessa festa, é uma festa de casamento, que nós não pagamos a conta. Então a ordem é eu e você chamarmos quem para a festa? Quem? Todos. Agora olha o verso 10. E saindo aqueles servos, presta atenção, pelas estradas, reuniram quem? Todos os que maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Opa, vamos lá. Deixa eu tentar entender algo com você agora. Então esse verso aqui, ele está dizendo que na festa do casamento, como Cristo, tem maus e tem bons. Faz sentido para vocês? Não parece que tem uma coisa errada aí? Porque você temos uma percepção de que na festa de Jesus não vai ter maus, né? Só vai ter bons. Porque se é mau, está fazendo o que lá? Tinha maus e bom. Então o que você tem que entender agora nesse verso? Esse verso ele não é um conceito, não é um local que está representando o céu. Esse local aí, o salão, na tua tradução está salão, tá? A minha está assim, ó, a sala do banquete. No finalzinho do verso 10, a sala do banquete ficou repleta. Está aí sala? Não é assim? Essa sala aí é a igreja. É a igreja que você congrega. É a igreja que você frequenta, se você é assíduo ou não. E dentro da igreja tem maus e bons, sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Inclusive tem outra parábola que Jesus conta, que é a parábola do joio e do trigo. Lembra essa parábola? O servo plantou trigo, perdão. À noite o inimigo foi lá e botou o joio no meio. E aí no outro dia o servo desesperado, e agora o que a gente faz? Vamos ter que queimar. E o Senhor falou que não, deixa crescer. Quando crescer a gente vai separar. Sabe por quê? Trigo tem a palha e tem o caroço dentro. É como arroz. Quem já bateu arroz aqui? Né? Você consegue bater arroz? Como é que você faz para separar a palha do arroz? Você bota lá no lugar, às vezes precisa bater um pouquinho para separar, e aí o próprio vento vai levando, né? Não é assim? O trigo é do mesmo jeito. Só que o que acontece? O joio tem toda a estrutura, mas não tem a semente dentro, não tem grão. Então na hora da colheita é que é separado, porque eles fazem o processo, trigo e joio juntos,
e na hora que o vento assopra, leva o joio embora junto com a palha do trigo, e fica só a semente. O que você entendeu até agora comigo? Essa parábola ela é para a nossa igreja. E quando a parábola fala sobre maus e bons, quer dizer que tem pessoas boas. O próprio Jesus fala no momento assim, não existe um bom sequer, um justo. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que assim, os bons dessa parábola são aqueles que buscam de todo o coração entregar a vida a Cristo e ser fiel a Ele em tudo que Ele pede. Os maus são aqueles que reconhecem Cristo, sabem quem é Ele, mas decidem não obedecer por um motivo ou outro. Desculpas, prazeres, enfim, preguiça. É essa a diferença. Joio e trigo. E vai ser separado. Então esse verso ele especifica a nossa igreja hoje. E você? Mal ou bom? Mal ou bom? Bom, a graça de Cristo, bons. Trigo, não seja joio. Sabe quem é o trigo? Sabe quem é o bom na igreja? O trigo na igreja é aquele que vai doer algumas coisas, vai perder algumas coisas, mas vai ser fiel a Deus independente do que aconteça, independente do que perder, independente da dor, vai continuar sendo fiel, porque tem semente dentro dessa casca. E sabe o que é a semente? Aí fica fácil. É o Evangelho enraizado no teu coração. Porque quem tem o Evangelho verdadeiro dentro do coração, fica chateadinho com o irmão e vai embora da igreja, é assim? Fica zangado porque olhou todo para mim e vai para outro lugar, é assim? Não. Quem tem o Evangelho enraizado, olha para isso aí e entende que talvez o outro não está bem espiritualmente. Que talvez você não deve se responsabilizar ou ficar magoadinho, porque o mais importante na igreja é a comunhão e o relacionamento com Jesus. E aí, na hora que vier a separação, você fica firme, porque tem semente, o Evangelho do coração, maus e bons. Para ficar claro o que eu estou te falando, a própria parábola vai entrar nessa linha, eu quero terminar com isso. Olha o verso seguinte aí, verso 11. Entrando, verso 11, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes de quê? Quem foi que entrou? Aonde que ele entrou? Não, quem foi que entrou primeiro? O rei, gente, olha aí, atentos. Oi. O rei entrou, quem é o rei? Deus entrou aonde? Na igreja. O salão da igreja. Então Deus entrou na igreja e ele encontrou um homem ali que não tinha roupa de festa. Vamos colocar assim. Não está aí roupas, vestes nupciais? Aí, não sei você, mas eu quando li a primeira vez, antes de estudar com detalhe, eu ficava assim, mas gente, injusto, hein? Mas se o cara não tinha dinheiro para comprar uma roupa de festa, porque roupa de festa é cara, né? Se é cara hoje, imagina naquela época. Gente, a produção de roupa naquela época não é igual hoje. A produção de roupa naquela época era muito mais trabalhoso e roupa de festas era muito mais caro do que hoje. Se hoje é caro, imagina. Era feito à mão, a tintura era tudo diferente. Então era um negócio, cara, eu fiquei, mas coitado, sabe que não tinha roupa. Agora vai tirar. E olha o que ele fala, aí no verso 12. E perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem vestes nupciais? E ele fez o quê? Por quê? Se ele tivesse com a razão, ele ia questionar sim ou não? A gente faz assim, quando a gente está errado, o que a gente faz? Na maioria das vezes, calado. Quando somos confrontados, estamos errados, a maioria das vezes a gente fica calado. Agora você percebe. É difícil ficar quieto, né? A gente fica nervoso, levanta e fala, não foi assim, é mentira, e questiona. Normalmente é assim que a gente faz. Mas o homem fica calado. Sabia que estava errado. Agora deixa eu explicar por que ele está calado. E é isso. Acorda aí que está do teu lado. Já vou terminar. Você perdeu isso aqui, você não pode perder da palavra. Essa é a parte mais importante da palavra. Naquela época, culturalmente falando, quando um rei dava uma festa, ele deixava na entrada da festa um closet cheio de roupa disponível, de todas as cores e tamanhos, roupas de festas caríssimas, para os convidados chegarem e escolher a roupa que ele queria. Você entendeu? Agora, aquele homem chegou para a festa, viu as roupas e ele não quis vestir. Por isso o rei fica chateado com ele. O rei entendeu que ele estava de propósito
naquela festa com uma roupa que não condizia com o ambiente. Se aquele ambiente é a igreja, e dentro da igreja tem bons e maus, qual é a roupa que eu e você temos que vestir para estar condizente como sendo o trigo e sendo parte dos bons? Qual é a roupa? Coração da justiça e cabeça da salvação. Garoto, é vestidos de Cristo. Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, também fala a memória, que todos vós, quando vos revestisse de Cristo, foram encontrados, vai trabalhando a ideia, né? São encontrados justos perante Cristo, ou perante o Pai, fala. Entendeu? Então essa roupa que o Pai está oferecendo é a pele do próprio Cristo. Lembra de uma história? Você lembra? Gênesis capítulo 3, Adão e Eva desobedecem a Deus. Lembra essa história? Já falei dela algumas vezes aqui. E aí eles trazem investimento de quê? De figueira, folha, né? Aí no final do capítulo 3, verso 21, Jesus faz vestimenta de pele e veste Adão e Eva. Aí você vai, Apocalipse capítulo 21, lá fala assim: do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então a roupa que serve para mim e para você vestirmos nesse mundo de pecado, dentro da igreja, para que sejamos justos, sejamos o trigo, é a vestimenta de Cristo. Se não estiver revestido de Cristo, como ele vestiu Adão, como ele vestiu Eva, como ele vestiu muita gente, como ele reveste a mim e a você, não adianta. Na hora que Deus entrar, e aí é uma referência ao juízo também, que aí precisaria de mais tempo para a gente trabalhar, mas na hora que ele entrar, para olhar para dentro da igreja, quem não estiver vestido de Cristo não vai poder ficar dentro da igreja. Não sei o que eu estou falando, não. Como é que termina a parábola? Olha aí o último verso, o que ele diz, ó. 13, 14, né? Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos, lançai-os para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Entenda. O verso 14 está dizendo que Deus escolhe. O verso 14 está dizendo que ele escolheu quantos para serem salvos? Todos para serem salvos. Chamados de poucos que se escolhem. Não tem nada a ver. Ou se então vai passar o dele. Se o verso está dizendo que Deus escolheu alguns para ser salvos e outros para ser perdidos, aí eu tenho que esquecer alguns outros versos da Bíblia. Mas o verso está deixando claro que as roupas que estavam lá estavam disponíveis para quem? Todos. Se estavam disponíveis para todos, então eu posso dizer, com base em outros versos também, Romanos, Efésios, que Deus escolheu todos para serem salvos. Agora, todos são chamados, mas poucos se escolhem, são escolhidos. Por que são escolhidos? Porque não é só aceitar a salvação, é viver revestido de Cristo, enquanto Ele não vem. Você pode pensar comigo rapidinho: mas pastor, para eu estar na igreja, quer dizer que eu já não estou revestido de Cristo, sim ou não? A própria parábola diz para mim e para você, que dentro do salão tem bons e maus. Bons são os que estão revestidos de Cristo, maus rejeitaram essa vestimenta. Então o convite para mim e para você é muito claro e objetivo. Para fazer parte da festa no céu, aí sim, não vai ter bons e maus. Tem que se revestir de Cristo aqui, aceitando a roupa que o Pai nos concedeu. Você aceita se revestir de Cristo, sim ou não? Amém. Sim ou não? Amém. Agora tem um detalhe para a gente terminar. Tem uma cerimônia que sela o vestimento de Cristo. Sabe qual é? Batismo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Ei, se você já batizou, segura essa roupa aí, perde ela não, aguenta ela, fica firme. Não vai ser fácil, vai ter lutas, mas fica firme, porque no mundo tereis, mas tem um anjo para vencer. Então fica firme, segura essa roupa aí, porque só ela vai te dar a garantia de manter-se na igreja, no caminho certo e alcançar a salvação. Ei, se não se revestiu ainda, não batizou ainda, se veste logo, porque está na hora da gente parar de perder tempo. Amém? Você quer ir para o céu, sim ou não? Amém. Então bora se encontrar lá. Vamos orar? Senhor, obrigado por
nos dar o privilégio de estar na tua casa. Obrigado porque nós não merecemos, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Obrigado porque, apesar de tantos erros, tantos pecados, o Senhor ainda está de braços abertos para nos receber. Pai, todos nós queremos participar dessa festa. Enquanto ela não acontece de maneira completa, nós recebemos uma missão e um chamado, que é pregar a todos, Pai. E nós nos colocamos à disposição para sermos esses servos. Mas, Pai, nos ajude a sermos como os servos que pregam, mas também como os servos que se revestem de Cristo para permanecer dentro da igreja de Cristo. Amém. Por favor, Senhor, reveste o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração com a vestimenta do Senhor, para que possamos seguir firmes em obediência a Ti e um dia estarmos sentados à mesa juntos com o nosso Salvador. Amém. Coloque em Tuas mãos cada família aqui nessa noite, que tenhamos uma semana abençoada, o restante de semana abençoada e protegido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você.